Olá pessoal, aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui com vocês hoje para passar a nossa carta mensal, tá? Boa parte de vocês acredito que já deve ter visto. A gente gosta de fazer esse vídeo comentado. Na verdade, eu quero passar o que pensam os nossos setores de análise técnica, de análise fundamentalista e econômica, né? Acho que é bem interessante com essa carta aí. Ela vai, na verdade, de encontro, né, com uma questão muito séria que a gente tem, que é da transparência, né? Nós fazemos questão de mostrar os resultados de carteira, de operação, dando positivo, dando negativo. Obviamente, o nosso intuito é que seja sempre positivo, né? Perdas vão acontecer, mas que seja sempre positivo. Mas a gente acha também importante não ter pegadinha e passar, né, a verdade nua e crua, vamos dizer assim, para os nossos clientes e para o mercado. Obviamente, a gente não consegue colocar aqui a rentabilidade de todos os produtos, de todas as carteiras, de todas as recomendações uma a uma. Afinal, aí a gente tem mais de 15 cartas. Para quem compra o plano Carteiras Capitalizo, por exemplo, deve ter hoje 14, 15 carteiras diferentes, carteira de ações, carteira de fundo, carteira de renda fixa, carteira diversificada fora as operações em bolsa, mas principalmente para quem não é cliente já tem uma ideia, né, de como funciona o nosso trabalho, tá? Eu vou passar aqui a carta, né? Na verdade, o título dela é Reforma que Precisamos, né? Essa carta, ela comenta basicamente aí a respeito dessa questão das reformas, principalmente a questão da reforma da Previdência, né? Como tem escrito ali, nós não éramos da turma que achava que o ano passado, até esse ano, os juros e a inflação iam cair em função de reformas, mas sim porque como a economia estava crescendo muito baixo, não tinha outra saída senão os juros caírem. Inclusive, hoje eu estou falando aqui dia 11 de dezembro, o mercado bateu na projeção da inflação, está abaixo da meta, né? 2,88, é o que o mercado espera que feche o IPCA esse ano, e até fica aquela questão, pô, será que o Banco Central não errou, não deveria ter baixado mais o juro ainda do que baixou, né? Então, era justamente esse o nosso pensamento, não era uma coisa mágica, mas como a economia não estava crescendo, existe um cenário internacional ainda bem tranquilo, né? As taxas de juros muito baixas lá fora, liquidez no mercado internacional, obviamente acabou migrando uma parte para cá, que acabou impulsionando a Bolsa de Valores, né? Logicamente depois a gente vai falar dos outros investimentos, mas de uma forma geral é bom, né? Um cenário de juro baixo, juros 7%, 6,5%, né? Mesmo que suba um pouquinho para o ano que vem, inflação aí na casa de 3%, 3,5%, mesmo que suba para 4% no ano que vem, é muito importante para a recuperação da economia, né? E a gente entende que agora sim, para essa recuperação aí se consolidar, para os empresários investirem, né? Para a economia continuar recuperando, quem sabe aí crescendo 3%, 3,5% no ano que vem, são necessárias reformas. É complicado falar se as reformas já vão sair esse ano, afinal o ano está quase acabando, mas é uma condição que não vai escapar, não é questão das pessoas estarem preocupadas ou não com as reformas lá em Brasília, mas senão vai estourar tudo, né? Eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, quem é do Rio de Janeiro já sabe aí a situação que está aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados, começa a faltar dinheiro para tudo, tanto no âmbito municipal, estadual, quanto no âmbito federal, ou vai ter que fazer reforma, ou vai ter que privatizar empresas, né? Então a gente acredita sim que é muito importante que passem essas reformas. Obviamente essa não é a melhor reforma do mundo, essa da Previdência. Daqui a 4, 5, 6 anos, quem sabe, vai ter que fazer uma nova reforma, o déficit é muito grande, né? Mas enfim, é melhor hoje do que nada, né? E obviamente, passando essas reformas, o cenário continuando ameno para o ano que vem, tá? A gente nem comentou aqui a respeito de eleições, a gente já fez um relatório específico falando aí das eleições, né? A partir ali de maio, abril, a situação já começa a se desenhar um pouco melhor, mas passando essas reformas ou com a perspectiva de passar essas reformas, né? Seja o ano que vem ou seja em 2009, a situação começa
a se acomodar e a gente pode continuar nesse ciclo de recuperação. Em relação aos indicadores, né, o Ibovespa, que havia fechado praticamente estável em outubro, fechou em baixa aí de 3,15% em novembro e no ano subindo 16%. O dólar comercial fechou com baixa de 0,06% em novembro e no ano aí praticamente estável, o dólar operando com alta de 0,17%. O IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, caiu 0,59% em novembro e subiu 18,3% no ano, né? Até estava acima do Ibovespa no fechamento do IFIX. Tiveram muitos fundos imobiliários que recuperaram muito bem. Também, né, mesmo o mercado imobiliário não tendo uma perspectiva no curto prazo, recuperaram, né, em relação a ser um cenário diferente também do mercado imobiliário, né? Os preços estão muito baixos, caíram bastante aí nos últimos anos, a vacância está muito alta e muita gente já no mercado, inclusive o nosso setor aí de análise, acreditando já no momento de inflexão, né, que não tem muito mais para onde piorar e sim para onde as coisas começarem a andar, melhorarem mais, né? O ouro caiu 1,17%, no ouro negociado na bolsa, né? E a alta no ano chega a 13%. A gente não teve a indicação, até o fechamento não tinha tido a indicação do IPCA, mas como eu comentei, ele veio até um pouco abaixo do esperado, agora foi 0,25 ou 0,28 em novembro, e no ano aí se espera que feche em 2,8. E o CDI tendo o menor rendimento do ano, 0,57, acumulando 9,37 em novembro. Panorama de renda fixa e bolsa, né? Aqui tem aquilo que eu tinha comentado em relação à perspectiva de juros e inflação baixos, né? E recuperação da economia. De uma forma geral, a nossa exposição continua baixa, tanto em PCA quanto pré-fixados, né? A gente acredita que é bom esperar um pouquinho o juros subir agora para começar a recomendar com mais força esses títulos. Obviamente vai depender do cliente, vai depender da carteira, né? Se for uma carteira de títulos públicos ou uma carteira de longo prazo, ainda tem boas alternativas em IPCA, e daqui a um pouco eu tenho a taxa de juros aí pagando 7% Selic, com pré-fixado aí para 3, 4 anos pagando 9%, pode ser uma boa também, né? Exposição, a gente continua com uma exposição boa no exterior, né? De olho agora nos Estados Unidos com essa questão do corte com a reforma tributária por lá, né, que pode impulsionar a economia no curto prazo e também pode bagunçar um pouco no curto prazo, né, quem sabe, ou com novos déficits, porque a situação lá também não é das melhores, né? Então é uma questão que vale observar, tá? E para investimentos de longo prazo, tá interessante ainda a Bolsa de Valores, depois a gente vai falar de outros números, assim como a gente continua com uma boa exposição em fundos multimercados, que se beneficiam bastante com esse cenário aí de curto prazo. Falando do nosso produto Top Renda Fixa e Tesouro Direto, como eu comentei, ainda exposição baixa em pré-fixados e IPCA+, mas como eu comentei também, então, tem boas alternativas, títulos pagando IPCA mais 5, 5,5, 6, até alguns sem imposto de renda, né? Voltaram alguns títulos já como LCIs, LCAs, que estavam baixa nas prateleiras, nas plataformas dos bancos e corretoras, tinham pouca disponibilidade, aumentou bastante, e ainda muitos títulos aí, CRIs, CRAs, LCs, pagando 130, 125, 130 do CDI, né? No caso até CRI e CRA sem imposto de renda, tá? Então tem muita coisa boa ainda. Ah, Thiago, mas o meu 130 de agora não é o mesmo que antes. Ok, mas o juro real descontado da inflação, ele continua muito alto, né? O Brasil, como a gente gosta de comentar, vai continuar por muito tempo sendo o paraíso da renda fixa, num país que a gente consegue tirar 7, 8, 9% num título de renda fixa, comparando em outros países que é 1, 2%, é muita coisa. É óbvio que ganhar 1% ao mês agora sem fazer nada complica um pouco, né? Mas continua sendo um bom rendimento, tá? É o que a gente fala, a gente tem que rentabilizar acima do mercado.
Então, dentro dos produtos de renda fixa, nós temos outras carteiras recomendadas. Tem a carteira liquidez, a carteira conservadora, moderada, a carteira de títulos públicos e tem a carteira liquidez aí que é formada por títulos com vencimento máximo de 24 meses, né? E 20% da carteira com liquidez diária. Uma carteira com perfil para um cliente com perfil bem conservador, né? E ela tem tido um rendimento médio aí na casa de 115% do CDI. Já top fundos de investimentos, fundos imobiliários aí em destaque, principalmente no ano, tá? Inclusive eu coloquei o link aqui, tá? Para que a gente fez um vídeo, um relatório exclusivo falando a respeito do momento dos fundos imobiliários, né? Nós temos uma carteira recomendada de fundos imobiliários. Tem muita coisa ainda que está barata, vamos dizer assim, até porque tem alguns imóveis com uma boa vacância, uma vacância elevada, que acabaram não subindo e ainda estão dando oportunidade de compra, fora que o rendimento, fora aqueles que já pagam um rendimento bom mensal de aluguel. Já nos fundos multimercados de ações, né, nós colocamos ali a carteira recomendada, né, que tem alguns fundos rendendo muito bem, como o Azequest Small Mid Caps, aí que é um fundo de ações que ele tem na carteira Small Caps. Não vai ter Petrobras e Itaú na carteira, né? Tem empresas menores, por exemplo, Marco Polo, Randon, né? Obviamente, eu dizer que a Marco Polo é uma empresa pequena, né? Não faz sentido, mas comparando com a movimentação aí da Petrobras ou comparando com a própria Petrobras, são empresas de menor capitalização, tá? E um fundo que a gente já comentou várias vezes aí, que é um destaque, o Bahia Multimercado Marau, aí com uma rentabilidade acima de 24%, né? Um fundo com baixa volatilidade, é um fundo multimercado. Então esses aqui foram os destaques, né, dessa carteira. São fundos que a gente acompanha há muito tempo, gosta muito deles e continua recomendando. O produto investe em ações de uma maneira geral. As ações caíram, né, como eu comentei ali, o Ibovespa embaixo. Por outro lado, né, apesar das ações ter caído, o mercado melhorou a projeção de expectativas de PIB, né, tanto para esse ano quanto para o ano que vem. Terceiro trimestre, os balanços vieram acima do mercado até ou em linha, né, muita coisa veio melhor do que o nosso setor de análise fundamentalista esperava, não só em relação a lucros crescentes, como aumento do pagamento de dividendos, aumento de rentabilidade e um dos fatores principais, endividamento em baixa, né? Então nós tivemos, mesmo com a economia debilitada aí nos últimos meses, nos últimos 24 meses, 36 meses, empresas que conseguiram performar bem e, como a gente gosta de comentar, essas empresas aí são exceção, né? Natura, lojas americanas, lojas Renner, empresas que estão há tanto tempo aí no mercado e conseguem sobreviver com essa nossa montanha-russa aqui, é porque são boas empresas. A gente colocou até um número, né, dessa pesquisa da consultoria IHS Marketing, falando que já existe uma projeção aí para o ano que vem, 2018, aumento de 33% no pagamento de dividendos, né, sendo que dividendos é o foco de uma das nossas carteiras, né, que tem recomendações justamente de empresas boas pagadoras de dividendo. Entre os destaques aí de alta das carteiras, mesmo com o mercado em baixa, Tupi, né? E VEG subiram 8,19 e 7,38 respectivamente, tá? Então, poucas alterações aí, na verdade, né, na carteira. São carteiras de baixo giro, para quem pensa mais a médio e longo prazo, né? São 3 carteiras a crescimento, que é um mix daquelas ações que a gente entende que tem um maior potencial no longo prazo, dividendos, né, das pagadoras de dividendo, e a carteira top recomendadas, que é uma carteira que as ações são escolhidas de forma fundamentalista, mas o preço-alvo dessas ações é por análise técnica, mas ela é uma carteira basicamente fundamentalista. Todas as carteiras, como eu comentei, de baixo giro, com o intuito aí de ganho de longo prazo. E um dos exemplos de ações que subiu muito pouco nesse ano foi o BB Seguridade, né? O setor sofre muito com o juro baixo, já que
essas empresas dependem muito do mercado financeiro para ter uma boa rentabilidade. Como é uma empresa que já está se aproximando de um yield, né, que seria o retorno de dividendos dela perto na casa aí de 6%, né, que para o primeiro ano, hoje seria um bom retorno, muito próximo aí ao que paga a renda fixa, né? É uma empresa que tem uma lucratividade muito boa, ela tem um payout, ela distribui distribui 80% do lucro dela para o mercado, né, de um setor que tem algumas empresas consolidadas, como Sul América, Porto Seguro, mas que tem bastante para crescer ainda, que é o setor de seguros. Então a gente entende que daqui a um pouco os juros começando a subir, essas empresas vão começar a se favorecerem também. Então seria, vamos dizer assim, no intuito de pegar mais uma barganha aí da bolsa, né? Seria BB Seguridade. Inclusive a gente conversando com alguns gestores aí de fundos de ações, é uma empresa que o mercado está começando a olhar de novo, né? Então a gente estaria antecipando, colocando um percentual da nossa carteira de dividendos no BB Seguridade, justamente para tentar antecipar esse movimento de alta de juros, que seria benéfico para a empresa, tá? Considerando aí então um yield na casa de 6% no ano que vem, né? Justifica fazer parte da nossa carteira de dividendos. Além disso, o preço-alvo estava em R$ 37,90, considerando a cotação do final de novembro, 26,16, seria aí um potencial de mais de 40%, quase 40%, obviamente, à medida que esse nosso cenário de parar de cair os juros se concretizar e a empresa começar a aumentar a sua rentabilidade, sua lucratividade, esse preço-alvo pode ser ajustado para cima também, tá? Já na Carteiras Capitalizo, a gente comentou a respeito da nossa carteira Diamante, né, que ela é uma carteira feita para rodar em torno de 200% do CDI. Vamos dizer assim, seria a cara da Capitalizo essa carteira, né? Ela é uma carteira que ela não está muito preocupada com liquidez. Obviamente, a gente não vai colocar ativo lá que vai demorar 80 anos para a gente conseguir resgatar, mas ela é uma carteira que quer pegar os melhores, o que pode render mais a médio e curto prazo, né? Então é uma combinação bem complexa, né, que faz parte dessa carteira. Apesar disso, o nosso intuito é ter uma carteira de baixo giro, né, não é ficar girando a todo momento, né? E ela deve fechar esse ano aí, como eu comentei, perto de 200% do CDI, é o que a gente estima, já projetando, né? Para o final do ano seriam esses 200% do CDI. Então ela é uma carteira que hoje tem fundo multimercado, tem fundos, são 10 ativos diferentes, fundos imobiliários, além também de ter ativos no exterior através de fundos de investimento. Então ela foi uma carteira que pegou tanto o momento bom da bolsa, tanto o momento bom do fundo multimercado, tanto o momento bom de PCA, pré-fixado, renda fixa e também investimentos no exterior, essa carteira Diamante, que faz parte do produto Carteiras Capitalizo. E finalmente aí as operações em bolsa, né? Um mês muito volátil, nem por isso foi um mês ruim, mas foi um mês bom. Em termos de operações, teve menos operações do que em outubro, né? Em outubro o mercado estava com uma tendência melhor, em novembro a volatilidade foi muito acima da média. Obviamente é redundante falar que bolsa de valores é volátil, mas a volatilidade estava acima da média, tá? Para a gente não trazer termos técnicos, mas colocar isso mais em termos empíricos, práticos, vamos dizer assim, se é que existe isso, em 7 oportunidades diferentes no mês de novembro, a bolsa subiu num dia e caiu no outro, né? Ou caiu num dia e subiu no outro. Ou seja, são 14 pregões, né? Subiu num dia, caiu no outro, subiu no outro. O que é bem raro, né? Mostra o mercado sem uma tendência definida. Sendo essa aí a primeira baixa semanal de 3,15 do Ibovespa desde maio. Obviamente, tem oportunidade, né? Tiveram menos oportunidades, com exceção do position trade e do long short, que fecharam negativos no mês. O resto das operações fecharam todas no positivo. Começando pelas operações de day trade no índice futuro, 40 operações, 7 perdedores e 33 com ganho, né? Um índice de assertividade bem alto aqui
as operações day trade no índice futuro. Lembrando sempre, né, que essas operações aqui, o nosso cliente ele consegue acompanhar tanto pelo aplicativo do celular, como também na nossa área logada, tanto no notebook ou no computador, ele recebe os pushes direto da tela, tá? Então o nosso cliente recebe as operações aí em tempo real. Acumulado, então, 3.075 pontos no índice futuro. Resultados acumulados do day trade de... Opa, desculpa. Desculpa. Aqui são as operações desde julho de 2017, né? 267 operações, 74 com perda, 193 com ganho, acumulado aí de 15.965 pontos desde julho. Lembrando que as operações day trade de índice futuro são aquelas que iniciam e encerram no mesmo dia. Já as operações de dólar, 30 operações, 9 com perda, 21 com ganhos, totalizando aí 56 pontos. Isso aqui, pessoal, às vezes me perguntam, tá? Isso aqui não é o resultado das operações que deram certo, é o líquido, tá? Então, dessas 30 operações, 21 com ganho e 9 com perda, o líquido eu teria finalizado o mês ali com 56,5 pontos, tá? Então, acumulado aí desde julho de 2017, 182 operações, 44 perdedoras, 138 com ganho, um acumulado aí de 344 pontos. Operações day trade, em novembro, day trade de ações, né? Antes nós vimos day trade em dólar futuro, 80 operações, 31 com perda, 49 com ganho, um acumulado aí de 18,27% no mês de novembro. Acumulado de day trade em ações desde outubro, 121 operações, 43 com perda, 78 com ganho. A soma da rentabilidade, né, 30,9%. Operações swing trade em ações, número de operações encerradas, tá? Em novembro 18, 9 com perda, 9 com ganho, a soma aí 12%. No acumulado swing trade desde junho de 2017, 136 operações encerradas, 91 com ganho, 45 com perda. É bom a gente, como eu reparei, como eu tinha comentado no início do vídeo, né, acontece também, né, quem já está mais tempo no mercado já sabe disso, quem está começando agora, obviamente a gente não acerta todas as operações, a gente tenta ao máximo minimizar as perdas, mas a gente pega aqui no swing trade de ações, quase metade das operações aí deram prejuízo, nem por isso o resultado, o somatório, né, dos percentuais, mais aí de 233% de ganho. As operações swing trade são aquelas que podem durar de 2 até 60 dias na média. Já as operações de position trade, que são operações mais longas, de 1 até 6 semanas, né? Na verdade, foi encerrada só uma operação que acabou fechando no negativo. Boa parte das operações já haviam sido encerradas em meses anteriores, quando a bolsa parou de subir. Ficou faltando uma operação, o resultado do mês ficou negativo em 3,72. Desde agosto de 2017, foram 16 operações position trade, só 2 com perda, 14 com ganho aí de 105% somados os percentuais das operações. Aqui alguns destaques das operações de swing trade e position trade. Uma venda para ganhar com a baixa da Magazine Luiza, operação que iniciou no dia 6/11, redução no dia 10, finalizada no dia 16, ganho de 10%. Uma compra em Raia Drogasil, entrada no dia 6/11, redução no dia 17, finalizada no dia 28, ganho de 9,51%. E uma venda alugada, outra operação em venda varejo para ganhar com a baixa dela, que deu 7,68% de ganho, né? Uma operação bem mais curta essa aqui de via varejo. Dia 7 foi feita a venda, dia 9 já havia sido recomendada a redução do ativo. Resumo das operações de rastreador de tendência, né, que são aquelas operações, são as com mais médio prazo, vamos dizer assim, análise técnica, né? Quando a operação não dá certo, costuma durar aí em torno de 2 semanas, 1 semana e meia, quando a operação não dá certo, e quando a operação dá certo, dura aí 5 meses, 6 meses, tem operações aí que podem durar até mais, tá? Foram encerradas 24 operações, né, com o mercado dando continuidade à baixa que iniciou no meio de novembro, só 7 com perda e 17 com ganho, um ganho total acumulado aí de 324%, somadas
as operações, e desde julho, 57 encerradas, 19 com ganho, 18 com perda, um ganho total acumulado aí de 848%. Destaques para as operações compra em Estácio, que foi startada no dia 25/7, 16,74, encerrada no dia 1/11, a 29,33 o preço de saída, 75% de ganho. Compra em BTOW também do mês de julho até novembro, 47% de ganho. E compra em Fibria, iniciada em agosto, encerrada no final de novembro, quase ainda entrando em dezembro, 32% de ganho. Operações long short tinham sido muito boas no mês de outubro, né? Não foram boas no mês de novembro. Tiveram 6 operações encerradas, 4 com perda, 2 com ganho. Um prejuízo acumulado aí de 0,71, considerando os resultados desde agosto de 2017, 18 operações, 8 com perda, 10 com ganho, lucratividade somada aí de 68%, tá? Então esses eram, pessoal, esses foram, na verdade, os nossos destaques aqui do mês de novembro, né? Contemplando todos os produtos. Eu sempre faço convite, pessoal, acompanhar os relatórios, acompanhar blog. Inclusive, na virada do ano, a gente vai estar lançando nosso site novo, sistema novo, né? Vai ter uma nova cara o site com muito mais informação, principalmente que diz respeito ao conteúdo educacional, relatórios grátis, enfim, né? Um conteúdo bastante completo. O nosso intuito é sempre melhorar, né? Trazer novidades, né? E principalmente, como eu comentei, ser transparente com o nosso cliente, né? A gente, obviamente, visa sempre, a gente odeia perder, né? Eu tenho certeza disso. A gente gosta de ganhar, a gente depende das operações de ganho, depende da nossa proximidade com os clientes, né? Para conseguir vender nossos produtos, né? E, obviamente, a gente é preocupado com essa questão da transparência. Se vocês ficaram com qualquer dúvida em relação a essa questão de qualquer produto que eu passei, qualquer operação que eu passei aqui, eu peço que entre em contato com a gente. No mais, um abraço a todos. Até mais.